Hail the King capítulo 191. Vencedor revelado. Sob os céus, no topo dos picos quebrados da montanha, duas sombras orgulhosamente se levantaram. Enquanto o vento soprava, suas roupas emitiam um som tremulante. A razão pela qual todos abaixo das montanhas ficaram perplexos foi que eles finalmente viram o resultado dessa batalha. No topo da montanha, em todo o corpo de Feio Rei de Xambó do pescoço, rosto, lóbulos das orelhas, ossos do ombro, braço, cintura, havia feridas grossas e finas. Cada ferida parecia ter sido aberta suavemente por uma navalha. Nenhuma cicatriz podia ser vista, mas o sangue continuava saindo dessas feridas sutis, formando pequenas gotas de sangue e depois caindo. E então, as gotas finalmente se tornaram um pequeno curso de sangue ao longo daquela armadura esotérica dele, até aquelas luvas que foram consertadas com escamas de dragão negro, e então pingando no topo da montanha abaixo de seus pés. E no pico da montanha sul, o adversário de Feio Cavaleiro de Ouro Chris Sutton, com uma lança dourada na mão ligeiramente inclinada e apontando para o céu. Nenhum vestígio de poeira estava em sua armadura dourada. Seu corpo robusto estava ereto, e o vento do topo da montanha soprava descontroladamente, fazendo seus cabelos loiros fluírem como uma cachoeira. Ele era tão deslumbrante quanto o sol, não havia um único traço de ferimento em seu corpo, e ele ficou ali como uma montanha. O rei Chambod foi derrotado. O cavaleiro executivo dourado ganhou. Vendo esta cena, as duas multidões começaram a reagir completamente diferentes abaixo das montanhas altas. Os cavaleiros dourados do Palácio Imperial dos Cavaleiros levantaram as longas lanças em suas mãos para o alto e aplaudiram, nem mesmo tentando esconder sua adoração fanática de seu líder. Então, por trás daquelas pessoas, em cima de um cavalo magro com cabelos ressequidos, o velho de aparência traiçoeira com um cavanhaque finalmente sorriu e satisfatoriamente assentiu. Ninguém sabia no que ele estava pensando. E então no lado de Chambord, Peter Sec, Oleg Torres, aqueles três franziram a testa enquanto observavam a situação da batalha várias vezes. A julgar pelo nível da lesão em Sua Majestade e do Cavaleiro Dourado, parecia que Fei havia perdido. No entanto, os três também tiveram uma sensação estranha de que estavam esquecendo-se de algo. Ah! Alexander, ele está ferido! Dentro da carruagem mágica da princesa mais velha, a loira Loliema cobriu a boca com força. Havia lágrimas brilhando no canto dos olhos dela. Naquele momento, a pequena Loli parecia ter esquecido que o cara no topo da montanha era o nobre rei, e ela era apenas uma empregada, mas ela inesperadamente chamou o rei pelo nome dele. Os profundos olhos azuis da princesa mais velha ainda pareciam tão calmos como sempre, o olhar assustado passou instantaneamente por seus olhos. Ao lado dela, a menininha Ângela, que sempre estivera muito quieta, ainda tinha seus belos olhos bem abertos. Olhando para a figura coberta de sangue, como se tivesse acabado de sair de uma piscina sangrenta, uma luz mágica brilhou nos olhos de Ângela. Não foi o pânico ou nervosismo, mas uma crença sem precedentes e calma. Na frente dos dois exércitos, o grande cachorro preto e a estranha besta lobo parecia ter detectado alguma coisa. O rugido baixo, como um trovão, soou de ambas as gargantas. Seus olhos estavam trancados um no outro, e todo o pelo de suas costas se erguia e se tornava uma agulha de aço. As duas feras lançaram uma fragrância perigosa que aterrorizaria a todos. Um raio de repente brilhou entre as nuvens. Um trovão ensurdecedor demorou, se de repente soou ao lado das orelhas de todos que viviam em Saint Petersburg. Na fortaleza negra que se elevava nas nuvens, e a ponta da torre era como uma espada inserida na região mais profunda do céu. No topo da torre, diante de uma janela curva, um homem grande e alto, com sobrancelhas em forma de facas, de repente revelou uma expressão de surpresa. Sua visão viajou por dezenas de milhares de quilômetros, e parecia que ele viu algo muito surpreendente. Então, ele gentilmente tocou o queixo e sorriu. Interessante, eu não esperava um final tão interessante. Isso realmente me fez mais e mais ansioso para ver como as coisas se desenrolaram no futuro. Ah, completamente inesperado.
Uma grande surpresa. Talvez o exercício militar de Zenith se torne mais interessante desta vez. Ótimo! Vale a antecipação. Hehe, outra elite nasceu no Império. Não muito tempo atrás, nos céus acima da capital do Império, algumas presenças espirituais terrivelmente poderosas despertaram. Pareciam ter percebido alguma coisa, e com surpresa, varreram o céu sombrio e desapareceram imediatamente depois. As nuvens escuras acima da capital do Império pareciam ter se tornado mais intensas e sombrias. Na ponta das duas montanhas. Estou curiosa. Aquela mulher Paris lhe pediu para lidar comigo. Fei perguntou de repente. O sangue continuava vazando de suas feridas. Apesar da poderosa força física do bárbaro, a energia prata restante da batalha deixada dentro de suas feridas não poderia ser expulsa imediatamente. É como incontáveis lâminas de vento invisíveis cortando constantemente a ferida, abrindo-a novamente no momento em que ela começou a se curar. A aterrorizante energia residual de batalha havia entrado no corpo de Fei quando os dois colidiram antes. Quando confrontado com um oponente aterrorizante, para alguém como Fei que gostava de lutar de frente, era impossível evitar uma lesão. Depois de ficar em silêncio por um momento, o Cavaleiro Dourado finalmente falou. Lady Paris me proibiu de vir procurar problemas de você. No entanto, como um dos 10 executivos cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros, eu preciso de uma razão para procurar por problemas com um rei bárbaro. Pobre selvagem, todas as coisas que você fez, cada uma delas é o suficiente para colocá-lo no banco de execução do Palácio do Cavaleiro Imperial. Haha, é isso. Isso é uma pena. Você não parece ser capaz de fazer isso. Fei sorriu e disse. Logo depois que sua voz desapareceu, algo estranho aconteceu. Clique. Com um leve som, quase inaudível, como uma torre de relógio que ressoou entre o céu e a terra. Uma pequena rachadura apareceu na lança dourada de Sutton. Então, com os sons de trincado se tornando cada vez mais frequente, mais e mais rachaduras apareceram na lança dourada e cobriram rapidamente toda a lança, como se alguém usasse tinta e desenhasse inúmeras linhas pretas em toda a lança dourada. Então, imediatamente depois, a lança dourada que Sutton pagou um preço significativo para forjar e tratou como sua própria vida, como um lindo pote de porcelana que de repente caiu no chão, se desintegrou e ficou como a poeira que o vento soprou. Foi como dezenas de milhares de borboletas douradas dançando e murchando, e logo deixando de existir. Eu juro, da próxima vez que eu te ver, você será enviado para o tribunal do Palácio dos Cavaleiros. O jovem garoto Cavaleiro Dourado viu a lança dourada que se transformou em poeira e foi levada pelo vento. Ele não pôde evitar sentir uma onda de dor. No entanto, ele não ficou surpreso porque ele já notou há muito tempo que sua arma já estava destroçada pela força do punho do oponente quando a batalha começou. A lança mal se segurava junto com sua própria energia. Da próxima vez que nos encontrarmos, o resultado será o mesmo. Fei fez cara feia com desdém. Se não fosse por tantos olhos observando abaixo da montanha, talvez esse chamado gênio não teria nem uma segunda chance. Depois uma luz roxa flamejante brilhou passando, e as feridas no corpo de Fei milagrosamente se curaram. Em um instante, Fei suportou uma dor severa quando usou a força bruta para expelir o resíduo de energia hostil afiada que já estava enfraquecendo de seu oponente. Acompanhada pela poção de vitalidade que ele bebeu em segredo, aquelas feridas minúsculas e densas que sangravam consistentemente desapareceram sem deixar vestígios. Se não fosse pelos vestígios remanescentes que a lança do Cavaleiro Dourado deixou na armadura, ninguém poderia dizer que Fei acabou de passar por uma luta chocante. Em contraste com o súbito renascimento de Fei, a situação do Cavaleiro Dourado estava em queda livre. Clique, 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 clique. Os sons fracos, porém contínuos, continuavam chegando. Desta vez, a coisa que se quebrou como vidro foi aquela gloriosa armadura dourada do cavaleiro. Foi o mesmo que alguns segundos atrás, quando sua lança de ouro foi quebrada. Rachaduras começaram a se espalhar de baixo para cima, até o capacete.
Em última análise, nem mesmo esse conjunto de armadura dourada poderia manter sua integridade, e de repente se despedaçou do corpo de Sutton como um ovo rachado, se afastando ao vento. Junto com o vento à deriva, havia também o forro da armadura e o pano abaixo da armadura. Como um dos majestosos cavaleiros executivos do Palácio Imperial dos Cavaleiros, o Chris Sutton, que era conhecido como o Cavaleiro do Sol Dourado, agora estava no topo da Montanha do Sul, todo nu diante dos olhos de todos. De cima para baixo, todo nu. Mesmo a parte mais privada, seu Sutton Jr., também conhecido como seu irmão mais novo, não foi coberto. Bárbaro, a humilhação que você me deu hoje, um dia, eu vou fazer você pagar 100 vezes. Os olhos do Cavaleiro Dourado Sutton queimaram com um espírito flamejante. Ele ficou tão ereto e alto no topo da montanha sem a menor sensação de constrangimento com sua nudez. Ou talvez fosse pelo fato de que ele estava nu, ele tinha que ficar de costas ainda mais retas. Não foi tão ruim estar nu, mas o que o deixou louco foi a facilidade com que ele foi derrotado. No entanto, esse jovem personagem genial ainda mostrava como ele diferia das pessoas comuns. Ele manteve a calma e ficou de pé contra o vento. Mas de repente, algo terrível aconteceu. Fluxos de névoa de sangue começaram a sair do corpo deste cavaleiro dourado sem qualquer aviso. Não havia a menor ferida no corpo de Sutton. O sangue parecia estar fluindo diretamente dos poros. Descobriu-se que o músculo, o esqueleto e os 5 órgãos haviam sido feridos há muito tempo pelo soco selvagem de Fei. Antes disso, ele vinha tentando suprimir a lesão com energia poderosa, mas no momento, ele finalmente não aguentou mais, e a lesão irrompeu instantaneamente como uma inundação. Com a mente lentamente entrando no abismo, o Cavaleiro Dourado não conseguia nem ficar firme. Ele cambaleou um pouco, e finalmente, não conseguiu mais se apoiar e caiu na parte inferior da montanha como um pedaço de madeira depois de ser soprado pelo vento. Ah, certo, eu esqueci de te contar. Eu não estou interessado sobre a luta retardada pelo trono de merda do Império. É melhor não mexer comigo. Além disso, minha paciência é a mesma que a sua, não muito boa. Antes de perder completamente a consciência, Sutton ouviu a última frase daquele rei bárbaro. A multidão exclamou sob a montanha. Anterior próximo. Hail the King capítulo 192. Famosos depois de uma batalha. Reviravolta súbita do evento. Ninguém teria pensado que no final da batalha, o resultado seria uma reviravolta tão dramática em um instante. O Cavaleiro Dourado, que antes parecia ter uma vantagem absoluta, na verdade perdeu completamente em um instante. Sua armadura dourada e até mesmo sua lança dourada foram destruídas após a batalha. Todos abaixo da montanha ficaram completamente estupefatos. Especialmente aqueles 100 cavaleiros dourados. Todos eles apenas ficaram olhando enquanto o corpo de Chris Sutton caía do topo da montanha. Todos estavam assustados, e não podiam chegar a tempo de resgatá-lo, mesmo que quisessem. Nesse exato momento, a gigantesca fera, semelhante a um lobo, liberou a luz feroz de seus olhos. Com um rugido baixo e um impulso com as 4 patas, imediatamente se transformou em um raio de luz amarela. Usando as pedras quebradas como degraus, ela avançou e segurou com firmeza a queda do Cavaleiro Dourado Sutton. Então, essa bastarda rugiu para Fei uma vez. Sabendo que não era páreo, a besta apenas carregou o desmaiado Cavaleiro Dourado em suas costas e correu como um relâmpago em direção da capital do Império. Depressa! Proteja Sua Excelência! Os cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros gritaram. Eles simplesmente ignoraram o exército expedicionário de Chambord na frente deles, se viraram e perseguiram depois da montaria. Na parte de trás do exército, o velho com o rosto de um cabra, por causa da barbicha, empalideceu completamente. Ele ficou surpreso por alguns segundos, depois com um olhar de descrença em seus olhos, ele deu uma olhada relutante na figura ainda de pé no topo da montanha do norte. Uma sensação de frio subiu em seu coração, e de repente ele se virou, bateu no cavalo magro no traseiro e correu como se quisesse voar. Svi!
Um vento forte perfurou o céu, passando por sua orelha e aterrissando em uma pedra de 6 metros de altura no lado do caminho. A pedra desmoronou em pedaços e pó estava por toda parte. Qualquer um que se atreva a ajudar outros a se tornarem inimigos de Shambod, o fim para ele será como o desta rocha. A voz do rei de Shambod soou ao lado do ouvido daquele homem insidioso como um trovão rugindo, e o velho Alfa sentiu o coração tremer e não se atreveu a dar qualquer desculpa. Ele apenas cobriu o corte em sua orelha em vergonha e fugiu em pânico, com seus cabelos grisalhos flutuando por todo o céu. Fei ficou no topo da montanha norte e observou o grupo de pessoas do Cavaleiro Dourado desaparecer no horizonte. No decurso da breve luta, Fei sentiu incisiva e vividamente o caráter arrogante do chamado Cavaleiro do Sol Dourado, um dos 10 cavaleiros executivos do Palácio Imperial dos Cavaleiros. Embora ele fosse arrogante ao extremo, devido à conexão sutil entre os praticantes de artes marciais, Fei tinha quase certeza de que todas as táticas dissimuladas de envenenar água, convocar lobos e provocar um deslizamento na montanha antes não foram instruídas por esse orgulhoso cavaleiro. Fei cuidadosamente pensou em algumas das razões. Ele logo fixou os olhos no miserável e sinistro velho homem com barbicha de bode que estava atrás de todos os cavaleiros, e imediatamente percebeu tudo. Esse velho deve ser um personagem que é semelhante a um conselheiro. Apenas por seu olhar pervertido, todos os eventos ocorridos anteriormente poderiam presumivelmente ser instruídos por essa pessoa que se considerava alguém superinteligente. Para personagens como esses que sempre conspiravam contra os outros pelas costas como uma cobra, Fei nunca teve nenhuma impressão favorável. Se não fosse pelo fato que, Fei não tinha nenhuma evidência concreta de que tudo foi de fato instruído por aquele sujeito, o velho de barbicha de bode agora provavelmente teria se tornado uma pilha de carne em cubos. Tirando a armadura mágica que já estava atingindo o limite inferior de sua durabilidade, Fei limpou a camisa em seu corpo, e então pulou direto para baixo do topo da montanha norte, ativando a habilidade Bárbara Salto algumas vezes. Ele cintilou algumas vezes e instantaneamente chegou à base da montanha. Vida longa a Sua Majestade! O mais excitado, diretor Oleg, retomou sua natureza de puxa-saco instantaneamente, ergueu os braços, e então uma declaração alta de puxa-saco, voo para fora. Mas desta vez ninguém riu de Oleg. Porque todos estavam fazendo a mesma coisa que Oleg. Até mesmo Pet Sec, que estava sempre em silêncio, sentiu que todo o seu corpo estava fervendo, como se algo em seu cérebro estivesse prestes a explodir. Incrível, incrível demais. Antes disso, todos de Shambod sabiam que seu rei era muito forte, mas ninguém esperava que ele fosse poderoso o suficiente para confrontar completamente um dos cavaleiros executivos do Império. Uf, uf, uf. O grande cachorro preto também se juntou, balançando alegremente a cauda, abrindo a boca e soltando um rugido alto. Alexander. Uma voz agradável soou à distância. A futura rainha Ângela era como uma bela borboleta branca dançando alegremente, pegando seu vestido branco, pulando da carruagem mágica da princesa mais velha ao longe, correndo pela multidão e pulando nos braços de Fei. Cheirando a leve fragrância que chegava ao seu nariz, sentindo o corpo macio e quente em seus braços, Fei sentiu um calor em seu coração. Os então chamados o herói e a beldade, até mesmo um homem de aço, gostaria que houvesse uma beldade aparecendo ao lado dele depois de uma batalha de vida ou morte, e lhe desse um caloroso abraço. E neste momento, Fei sentiu o vulcão em erupção como a paixão de uma jovem garota. Depois de se sentir tocado, ele também se sentiu um pouco culpado. A batalha agora provavelmente a fez se preocupar muito. Na carruagem mágica ao longe, as outras duas expressões femininas também eram encantadoras. A Loli Loirema começou a sorrir, embora sua pele branca como a neve ainda tivesse traços de lágrimas. Olhando Angela e Alexander se abraçando e todos aplaudindo, neste momento, esta pequena Loli com um pouco de sadas e uma personalidade um pouco teimosa de repente sentiu uma calma e conforto sem precedentes. Em seus olhos brilhantes, as cenas de Angela cuidando e protegendo Alexander no passado que não tinha uma mente clara começaram a surgir novamente. E a princesa mais velha,
seus olhos parecidos com ondas oceânicas, observava o local onde Angela estava sentada na carruagem. No frágil cobertor de veludo roxo havia uma evidente impressão de dedos cravados. Isso apareceu depois de ser agarrado por alguém sob extrema tensão. Vendo isso, nas bochechas ligeiramente magras e delicadas da princesa mais velha apareceram em um sorriso. Eu achei que essa menina realmente estava confiante em seu amado e não estava nem um pouco preocupada, mas esse é realmente o caso. No entanto, esta sábia princesa mais velha não percebeu, para uma menina simples e jovem, o quão difícil e corajoso é para ela manter vigorosamente a confiança em relação ao seu amado em uma situação tão intensa. A pouca distância, a caravana Soros ficou chocada. O choque em seus corações dificilmente poderia ser descrito. Especialmente o gerente Harry Hickman, a encantadora jovem Sherry no vestido vermelho e o jovem espadachim com uma túnica branca ao lado dela. Todos acharam o que viram ser muito difícil de acreditar. Talvez o povo de Chambord não soubesse o que significa a vitória dessa batalha, mas esses três sabiam. Este era o cavaleiro do Sol Dourado Chris Sutton, um dos 10 cavaleiros executivos do Palácio Imperial dos Cavaleiros, o super-gênio mais admirado de todo o Império, a futura estrela das artes marciais do Império. Embora Sutton tivesse apenas 16 anos e tivesse um pouco menos de experiência em comparação com os outros 9 cavaleiros, ele ainda era um dos símbolos da força de ponta do Império. Um rei de um reino subsidiário sendo capaz de derrotar um cavaleiro executivo do Palácio Imperial dos Cavaleiros, é algo que nunca havia acontecido antes. Era apenas uma lenda sombria que o Answord era capaz de fazer isso, mas ele nunca havia desafiado um cavaleiro executivo como este. Em resumo, o rei de Chambord fez história hoje. Embora em um aspecto mais complicado, Rechna poderia ter quase certeza de que o resultado dessa batalha poderia afetar a direção da futura batalha acalorada pelo trono do Império. Agora, a situação do Império estava se tornando cada vez mais complexa, com o corpo do Imperador Yaxin se enfraquecendo a cada dia, e os dois príncipes Domingues e Arshavin, cada um com um poder significativo, com muitos ministros os apoiando. A briga entre eles estava ficando cada vez mais quente, tanto sob a luz do dia quanto nas sombras. No entanto, ser capaz de garantir as partes neutras, como o Palácio dos Cavaleiros e os vários santos marciais do Império, tinha sido a principal prioridade desses dois príncipes, porque a força marcial de ponta teria um papel crucial na batalha pelo trono. Mas neste momento delicado, o que significa ter um jovem de elite que se iguala com a força do Palácio dos Cavaleiros, aparecendo de repente do nada? É como se uma espada lendária que poderia dar um golpe fatal no inimigo tivesse aparecido de repente, e quem quer que tivesse essa espada na mão teria uma chance maior de ascender ao poder e glória do trono supremo. Olhando para as torres gêmeas quase destruídas, o gerente de túnica preta estava cheio de emoções misturadas. Ele sabia claramente, depois dessa parada, que a fama do rei Alexander de Chambord seria completamente difundida. A partir de agora, ele temia que nenhum reino subsidiário dentro do Império Zenite ousasse provocar o prestígio do rei de Chambord. E então, dentro do Império, essa notícia se espalharia mais cedo ou mais tarde, e até lá, ele temia que o rei de Chambord fosse o foco de todas as grandes potências, e quanto a se tornar o convidado mais honrado ou um obstáculo, vai depender de qual príncipe esse jovem rei vai escolher apoiar. E as montanhas gêmeas destruídas sempre serão um testemunho da terrível batalha que aconteceu aqui hoje. Pode não levar muito tempo até que os poetas comecem a se reunir aqui para colher inspirações. Talvez eles realmente criem uma série de belas e magníficas baladas de poesia para celebrar a ascensão do jovem gênio, que acabaria se tornando a atenção de todo o continente um dia. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 193. O bravo é o conquistador. A torcida levou muito tempo para se acalmar. Desta vez, os olhares de todos sobre Fê mudaram completamente. Especialmente aqueles guardas da caravana Soros que estava acostumado a ver todos os tipos de nobres e elites. Eles olhavam para baixo, rei camponês, desse reino subsidiário. No entanto, a maneira como eles olhavam para Fê estava cheia de respeito e adoração agora.
Esta foi a reação natural do fraco ao forte. Na terra de Azeroth governada pela lei da selva, os fortes eram respeitados, e todas as questões eram resolvidas com punhos e armas. A equipe partiu após uma pequena reorganização. A vitória desta batalha dissipou todas as ideias de ataques furtivos contra a jornada da equipe expedicionária. Agora, com um elite capaz de derrotar um cavaleiros executivo na equipe, a menos que alguém estivesse realmente cansado de viver, as pessoas nem teriam tempo suficiente para chegar até Fei. Quanto mais atacar furtivamente, seria basicamente suicida. Então, todos avançaram cheios de confiança. Fei montou confortavelmente nas costas do grande Black com a beldade em seus braços. Ele passou pelas montanhas gêmeas imponentes. Agora, havia apenas uma região montanhosa à sua frente e então seria uma vasta planície. A jornada restante da equipe expedicionária seria uma estrada tranquila, sem mais perigo, e era de se esperar que eles chegassem à capital imperial em pouco mais de um dia. No entanto, quando estavam prestes a passar pela região montanhosa, Fei de repente olhou para trás. Apenas naquele momento, não se sabia por quê, Fei de repente sentiu algo dentro de seu coração. Um estranho tipo de sentimento permaneceu em seu coração, como se ao longe a cidade de Chambord enfrentasse algo. Rumble! A campina inteira tremeu e a terra estava se gemendo. A cavalaria que parecia uma inundação apareceu distante na fronteira entre o céu e a terra. As longas bandeiras voando ao vento eram como muitos pequenos dragões negros, avançando ferozmente no céu. Todas as bandeiras eram pretas, e em cima delas havia uma pintura simples e feia de uma faca de aço pingando sangue e uma caveira branca. Este era um exército desconhecido completamente vestido com uma armadura negra. Os cavalos, armaduras, capacetes e armaduras e as unidades de cavalaria principais não tinham símbolo ou marcas. Era óbvio que eles deliberadamente esconderam sua identidade. Todos os 2.000 soldados de cavalaria eram como uma torrente negra que estava galopando mortalmente à frente. Na frente deles, em uma colina levemente inclinada, uma figura vermelha e uma figura negra estavam de pé no alto, como duas torres de pedra imponente. Eles encararam a torrente sem medo, esperando silenciosamente alguma coisa. A distância entre os dois lados estava ficando menor. Este é o Cavaleiro de Ouro de Touro, Didier Drogba, sob o comando do rei de Chambord. O exército que avança deveria ouvir. Vocês já invadiram o território de Chambord. Eu vou te dar 10 respirações de tempo para virar e sair, caso contrário. Nós vamos matar sem perdão. O cavaleiro na colina de repente gritou. Sua voz disparou tão alto que perfurou o céu e viajou para longe, inesperadamente suprimindo o som de milhares de cavalos galopando. Mas... Piu! A resposta do outro lado foi uma flecha ainda mais alta. Com uma explosão de gemidos ensurdecedores que atravessavam o espaço entre eles, a flecha estava envolta de uma leve cor de fogo, semelhante a um meteoro caindo do céu. Nada bom. Didier, tenha cuidado. O rosto de Lampard mudou. Ele viu que a flecha continha um forte elemento de fogo com uma energia aterrorizante de relâmpago. Essa foi uma flecha disparada por um elite que era pelo menos um intermediário de 3 estrelas. Ele estava preocupado que Drogba pagaria um preço por subestimar o tiro, então ele deu um passo para cima e deu um soco no céu. Um trovão de prata explodiu de seu punho e bateu diretamente na flecha. Depois de um grande boom, uma explosão apareceu no céu, e uma onda de ar invisível espalhou-se em todas as direções, destruindo todas as plantações próximas. Filho de uma puta, mostre algum respeito. Drogba ficou furioso. Ele olhou em volta, alcançou e derrubou o machado gigante que estava pendurado na lateral de seu cavalo. Então, com as duas mãos usando força total, ele jogou na direção do inimigo. Após a transformação pela poção Hulk, ambos os braços tinham pelo menos dezenas de milhares de libras de força. O machado estava girando e assobiando freneticamente, parecendo até ser um nível mais alto do que a flecha vermelha. Este machado foi de fato jogado a mais de 200 metros por ele.
O cavaleiro que disparou a flecha antes viu a situação e não se atreveu a bloquear de frente. Com a energia vermelha flamejante piscando em seu corpo, ele instantaneamente saltou no ar e se esquivou. Seu movimento foi extremamente ágil, e ele voltou para a parte de trás de seu cavalo com outro flash. Ele era claramente um elite. No entanto, os que seguiram atrás dele não tiveram tanta sorte. Antes de o primeiro poder reagir, ele foi cortado diretamente pelo machado gigante. Sem soltar um único som, ele foi cortado em duas metades, com a metade inferior ainda montada no cavalo, enquanto a metade superior já havia caído no chão e foi pisoteada até virar carne picada. Mesmo assim, o machado continuou com o mesmo ímpeto e 6 ou 7 cavaleiros totalmente blindados também encontraram o mesmo fim trágico. Instantaneamente, uma corrente de sangue vermelho apareceu dentro do grupo de cavaleiros negros. Droga! Avancem e matem ele! O cavaleiro do elemento fogo gritou, puxando a longa espada em sua cintura e rangendo os dentes. A torrente negra de cavaleiros acelerou sua velocidade de impulso e tornou-se ainda mais descaradamente louca. Piu 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 piu. Sons agudos perfuraram o céu e 4 longas espadas cobertas de todos os tipos de luz de energia começaram instantaneamente a explodir, vindo da torrente negra. Oh merda! Existem profissionais do lado inimigo. Nós dois não podemos lidar com eles. No momento em que Lampada ouviu o som, seu rosto mudou imediatamente. Aqueles tiros de espada mostravam grande força, significando que havia pelo menos 4 elites que eram nível 3 ou acima. Além das tropas de 2.000 cavaleiros, a força inimiga não era algo que Drogba e ele pudessem manejar por conta própria. Frank, não se preocupe, vamos dar a esses bastardos algum presente de saudação, hehehe. Drogba disse quando ele tirou 3 outros machados. Sob a força aterrorizante, os machados gigantes giravam como tornados que estavam prestes a esmagar a dimensão, e eles fizeram mais 3 correntes de sangue na torrente negra da oposição. Droga! Pessoas pecadoras! Matem! Antes mesmo de enfrentá-los, os 4 machados voadores de Drogba já mataram cerca de 40 pessoas, fazendo com que aqueles 4 mestres na frente que estavam piscando em cores diferentes de luz de energia não pudessem deixar de rugir de raiva. Num piscar de olhos, a distância entre os dois lados era de menos de 100 metros, e a chuva de flechas que cobria o céu começou a descer em direção àqueles dois. Rápido, retire-se! Os dois pularam em bestas das chamas carmesim e levantaram poeira atrás de suas bundas. A velocidade das bestas das chamas carmesim nível 4 excedia em muitos cavalos militares. Eles imediatamente saíram do campo de batalha e começaram a recuar para a cidade de Chambord. 3 quilômetros de distância. Mais de 100 soldados da cidade de Chambord estavam em uma colina. O que estava na liderança tinha cabelos negros parecidos com uma cachoeira e estava coberto por uma única armadura preta. Havia uma longa espada de 1,5 metros de comprimento e 5 dedos de largura na cintura, e seu rosto era todo majestoso, solene e cheio de justiça. Este era o chefe militar da cidade de Chambord, Brook. Os reforços da Chambord estavam aqui. A cerca de 5 metros de onde o reforço estava estacionado, havia 600 a 700 escravos de Chambord resgatados das minas, que estavam correndo para a cidade com a ajuda de compatriotas que saíram para recebê-los. Quando eles entrassem na cidade, o exército de Chambord poderia se aproveitar do terreno para defender-se, e podia até não ser um problema aniquilar completamente esses inimigos que acabaram de aparecer. Lord Brook, há uma mudança na situação. Há 4 ases na formação inimiga. Frank e Drogba foram até Brook e relataram todos os detalhes sobre o encontro. O rosto de Brook mudou, mas ele rapidamente assumiu a calma. Não há problema, só precisamos segurá-los por um quarto de hora, e poderemos recuar para a cidade para nos defender. Ele franziu a testa e pensou por um segundo, e no instante seguinte, uma série de ordens decisivas desceu rapidamente pelo exército. O prestígio de Brook era alto. Todos imediatamente pegaram as ordens e começaram a se preparar. Logo, a torrente de ferro negro surgiu à vista,
e aqueles 4 ases que estavam brilhando com cores diferentes de energia eram os mais notáveis. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 194. Técnica da matança autocriada, Skyfrost Fist. Depois de entrar nos territórios do Império Zenith, a força expedicionária de Shambod e o grupo de mercadores de Soros ficaram aliviados. Neste território imperial, nenhum reino afiliado ousaria atacar o povo de Shambod. Caso contrário, até mesmo um rei de reino afiliado de nível 1 seria preso pelos cavaleiros executivos e executado por cometer crimes como traição ou conspirações. Não haveria espaço para refutação e não haverá qualquer hesitação ou exceção. Esse era o poder do país imperial. Fei, que veio para o país imperial pela primeira vez, ficou muito curioso. Ele podia sentir claramente que a atmosfera nos territórios do país imperial era completamente diferente de outros reinos afiliados. O ambiente parecia mais rigoroso. Assim que a força de Shambod entrou nos territórios, Fei viu vários postos de segurança e bloqueios de segurança que estavam escondidos em lugares diferentes. Fora isso, havia cavaleiros imperiais totalmente armados que patrulhavam a área. Eles estavam em formação dentro de muitas equipes, e seus caminhos e gerenciamentos de tempo eram tão rígidos que pareciam formar uma enorme rede olhando para baixo a partir do céu. Com altas torres de vigia, eles podiam garantir que ninguém poderia entrar na área sem ser descoberto. A força expedicionária de Shambod e o grupo de mercadores de Soros apenas avançaram cerca de 1 dúzia de quilômetros em direção ao território, mas eles foram detidos e interrogados 10 vezes pelos soldados de Zenith. Suas perguntas eram tão detalhadas que fizeram com que Fei se sentisse tratado como um inimigo. Esse fenômeno surpreendeu Fei, mas, ao mesmo tempo, Fei se sentiu estranho sobre isso. A atmosfera parece estranha, isso é esquisito. Mesmo que o poder militar de Zenith seja excelente, não deveria ser tão rigoroso. Isso me deu a sensação de me preparar para uma grande guerra que está prestes a ocorrer. Muito interessante. Fei cuidadosamente observou e se perguntou a si mesmo. Talvez seja por causa do exercício militar que está prestes a ocorrer. Haverá soldados de elite de 250 reinos afiliados, então eles têm que ser cautelosos sobre isso. Fei só podia pensar nessa única explicação. Fazia um dia desde a batalha na montanha Torre Gêmea. Agora mesmo, Fei não relaxou. Por causa de seus bons hábitos, ele estava pensando nos ganhos que obteve da batalha com Chris Sutton. Essa batalha estimulou Fei, e isso trouxe a pressão que ele sentiu quando chegou a este mundo. Ele tinha a sensação de que estava prestes a encontrar guerreiros mais poderosos e encontrar mais desafios. Ele tinha que tentar o seu melhor para melhorar sua força para que ele pudesse lidar com a tempestade que estava prestes a chegar. Com o passar do dia, Fei fez muito progresso ao pensar na batalha novamente. Para Fei, a maior surpresa foi a técnica de luta do bárbaro. Havia uma coisa que era verdade neste amplo e grande continente de Azeroth que os deuses nem sequer podiam evitar. Ambos os guerreiros e magos tinham seus próprios estilos secretos de luta. Desde a criação e as melhorias feitas por muitas gerações de gênios, essas técnicas continham uma compreensão profunda do poder e poderiam causar danos inacreditáveis. Entre eles, técnicas de luta de guerreiros e magias de canto de mago eram as técnicas mais poderosas. A profissão de magos tinha uma necessidade limitada de dinheiro e recursos devido à sua singularidade. Portanto, havia menos deles. Fei só conheceu alguns magos desde a sua chegada a este mundo, e a maioria deles não eram poderosos. De fato, o mago mais poderoso que ele encontrou foi o ex-ministro-chefe de Shambod, Bazer. Bazer era na verdade apenas um mago de 4 estrelas. Como ele não tinha um mestre de magos, ele era considerado um mago de raiz. Ele tinha conhecimento muito limitado, então ele teve sorte que ele avançou para um mago de 4 estrelas. Após o avanço, ele não aprendeu nenhum feitiço de nível 4, então ele não utilizou o poder dele. Ele era como um soldado sem arma. Ele não podia lutar com 100% de capacidade.
Essa sequência de eventos deram a Fei uma impressão imprecisa sobre o poder dos magos. Exceto magos, Fei já havia encontrado uma tonelada de mestres poderosos que usava suas energias guerreiras. Os mais fortes entre eles eram o ancião de cabelos brancos do lado de Paris e o deus da guerra de Zenith, Andrew Arshavin. Mas a pessoa que causou mais choque a Fei foi o jovem cavaleiro do Sol Dourado Chris Sutton quando eles lutaram nas montanhas Torres Gêmeas. A técnica de combate de guerreiro deste cavaleiro executivo, ataque Tsunami Lança Dourada, surpreendeu Fei. Capítulo 194, Técnica da Matança Autocriada Skyfrost Fist, Parte 2. Foi a primeira vez que Fei percebeu claramente que tal técnica poderia permitir que um guerreiro de 5 estrelas atingisse o dano de um guerreiro de nível intermediário de 6 estrelas. Essa técnica de combate de alto nível havia mudado completamente o entendimento de Fei sobre as técnicas de combate dos guerreiros. Ele estava bastante orgulhoso das técnicas como os punhos da velocidade relâmpago e a onda de choque empilhadora de cadáveres que ele criou. Mas ele foi forçado a engolir o fato de que essas técnicas que ele criou não foram comparáveis com o ataque Tsunami Lança Dourado, em termos de poder explosivo repentino. Essa descoberta inesperada reconfirmou a determinação de Fei de encontrar pergaminhos de treinamento em energia com classificação mais alta e maior qualidade. Somente depois de consultar pergaminhos de alto nível ele poderia usar seu modo assassino para adicionar mais canais de conexões de energia nos pergaminhos de treinamento que ele criou. Se Fei pudesse adicionar mais conexões e utilizar seus poderes místicos, ele poderia criar técnicas de combate que poderiam aumentar o poder explosivo de um guerreiro em um grau maior comparado com o ataque Tsunami Lança Dourada. Fora isso, Fei descobriu mais formas de lutar com seu personagem bárbaro durante a luta com o Cavaleiro do Sol Dourado. Não importava se era a energia do guerreiro ou a força física do personagem bárbaro de Fei, todas elas eram formas de poder, eles não eram diferentes no nível empírico. Infelizmente, Fei que estava sob o modo bárbaro só foi capaz de utilizar a força de uma maneira muito instintiva e básica para lutar. Embora esse estilo de luta não fosse convencional e pegasse seus inimigos de surpresa, era muito simples em comparação com as sofisticadas técnicas de combate dos guerreiros, antes que Fei pudesse realmente aprender as técnicas de combate de alto nível de bárbaro. Além de não poder aumentar os danos de repente, ele não tinha ataques de longo alcance além de jogar coisas. A partir dessa luta, Fei ficou surpreso que ele encontrou outra maneira de usar o poder do bárbaro. Usando marcas de punho que poderiam ser condensadas no ar para atacar um adversário de longe. Durante a luta com o Cavaleiro do Sol Dourado, Fei entrou em um estado de batalha muito estranho quando ele estava extremamente com sede de batalha sob pressão. Naquele momento, parecia que todas as células do corpo dele estavam ativadas. Nesse estado, sua força física bárbara criou algo especial sob a plena liberação de poder. Fei esmagou uma série de marcas de punho semitransparentes que eram do tamanho de rodas de carro no ar usando sua força brutalmente devastadora. Essas marcas de punho eram de cristal, e o detalhe dos punhos, como os nós dos dedos, era exibido com nitidez em cada marca de punho. O que mais surpreendeu Fei foi que cada marca de punho continha 100% da força que o soco dele produziu. Estas forças foram envolvidas nas marcas dos punhos por um curto período de tempo antes que elas simplesmente desaparecessem, e Fei foi capaz de empilhar até 30 a 40 marcas de punho e acertar o oponente de uma vez. Juntos, a força explosiva e o dano equivaliam a 30 a 40 Feis atacando ao mesmo tempo. O dano causado por esse ataque já alcançou o poder de ataque de um guerreiro de 6 estrelas, e essa técnica era comparável a técnicas de combate de guerreiros de alto nível. Esta foi a verdadeira razão pela qual Fei foi capaz de mudar as coisas quando ele já estava ferido pela energia guerreira de metal e derrotar Sutton, que tinha o ataque Tsunami Lança Dourada. Isso também fez com que Fei entendesse que ele realmente deveria obter algumas técnicas de combate se quisesse vencer batalhas nesse nível. Este foi o novo entendimento de Fei do seu modo bárbaro. No último dia após a luta, Fei tentou várias vezes entrar no estado em que ele se encontrava antes e fazer as marcas de punho transparentes.
Ele foi capaz de dominar esta técnica depois de muita prática, e ele também descobriu que a força, o instinto físico, o senso de batalha e a experiência de luta de seu personagem bárbaro nível 38 lhe permitiram empilhar até 46 marcas de punho. Esse era o limite dele. Depois de 46 marcas de punho, a primeira marca do punho começaria a se dispersar no ar, então ele não poderia mais empilhá-las. O ataque com 46 marcas lidou com o dano de um guerreiro nível intermediário de 6 estrelas, o que por si só já era impressionante. Essa técnica de empilhamento de marcas de punho não é inferior a essas técnicas de combate e eu a criei. Portanto, eu tenho que dar um nome fodão. E deixe-me chamá-lo Skyfrost Fist sobrescrito uma. Haha. Fei pensou em uma série de TV chamada Vento e Nuvem, e a técnica de arte marcial do discípulo sênior chamado King Shu era esse. Ele achava que o nome era legal, então ele não tinha vergonha de roubá-lo. Na verdade, ele estava tão orgulhoso de sua ideia que começou a rir alto. Após a batalha com Sutton, Fei sentiu como se tivesse aberto um novo portão para o poder. Ele sentiu como se o teto que ele sentiu uma vez foi levantado conforme ele soube que ele poderia usar as habilidades de diferentes personagens do Diablo ou de Agilmente para criar estilos de luta mais versáteis. Para Fei, que era um otaku cheio de ideias, isso era muito divertido. Então agora eu tenho uma técnica ofensiva, que tal uma defensiva? Fei pensou. O estilo de batalha de um bárbaro poderia ser simplificado em uma frase. Apenas ataque sem defesa, apenas para frente sem recuo. Mas como um rei, Fei sentiu que aparecer sangrando e estar à beira da morte depois de cada batalha não se encaixava muito bem em sua imagem. No entanto, ele não conseguiu se concentrar 100% nas coisas que estavam em sua mente. Porque atrás dele, na direção do reino de Shambhoda, Fei sentia que alguma coisa o estava chamando por algum motivo. O vago, porém repentino e urgente chamado e convocação, fez com que Fei se afastasse e estivesse distraído. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 195. Fogo impiedoso, perigo sobre Shambhoda. Um dia antes. Fora de Shambhoda, o vento de outono soprava pela grama seca. Avancem! Conquistem Shambhoda de uma só vez! 4 guerreiros que estavam pelo menos no nível de 4 estrelas investiram em seus cavalos em direção a Shambhoda com diferentes chamas de energia guerreira atribuídas a eles. Atrás deles, havia alguns reis que estavam vestidos com armaduras brilhantes com coroas douradas na cabeça. Suas expressões eram cruéis, pois não escondiam suas intenções assassinas. Seguindo-os, havia mais de 2.000 cavaleiros negros armados que estavam avançando como uma inundação negra. Os cascos de ferro pisaram no chão e fizeram a poeira voar no ar. E no pó, várias bandeiras negras com uma cabeça de esqueleto e uma lâmina com sangue pingando flutuavam ao vento como dragões negros. O grupo inteiro era como um bando de lobos famintos que atacavam um grupo de ovelhas gordas e deliciosas. Finalmente, as montanhas contínuas e o belo castelo de Shambhoda apareceram aos olhos desse bando de invasores de olhos vermelhos. Avancem! Matem todos! Limpe Shambhoda! Conquiste-os! Hahaha, homens acima da altura de uma roda devem ser todos mortos. Depois de ver o alvo, todos os invasores começaram a gritar e berrar como se fossem chacais viciosos que cheiravam sangue. Cerca de 15 minutos atrás, 2 caras que se chamavam de Cavaleiros de Ouro sob o rei de Shambhoda apareceram na frente deles arrogantemente e fugiram depois de uma pequena defesa. Isso provocou e estimulou a moral dos invasores. Os reis com coroas de ouro riram enquanto comandavam seus soldados quando finalmente viram o castelo. A corneta longa e alta soou, e os cavaleiros negros e blindados abrandaram a velocidade. Cada formação mantinha alguma distância entre eles, e eles estavam ajustando seu ritmo para economizar energia para o último ataque alucinado necessário. Mas neste momento, uma mudança ocorreu. Voxos! Voxos! Voxos!
Uma tonelada de flechas de repente saiu da colina à direita dos cavaleiros como uma sombra escura. As flechas, como gafanhotos famintos, silvou quando elas foram atiradas em direção a esses soldados. Sem suas guardas levantadas, mais de 20 cavaleiros do lado direito das formações gemeram quando caíram de seu cavalo e foram pisoteados por seus colegas que estavam atrás deles. Há uma emboscada. Eles são arqueiros montados da Chambord. Tenha cuidado, eles estão à direita. Merda! Eles já haviam nos descoberto. Haha, que emboscada você está falando? Existem apenas 30 deles. Como ousam nos desafiar? Colado, leve uma equipe de 50 homens e traga de volta a cabeça daqueles bastardos para mim em 10 minutos. Os invasores rapidamente descobriram esse ataque surpresa. Depois de ver o número de soldados de Chambord, todos relaxaram. Um rei com a coroa de ouro em sua cabeça acenou com a espada, e uma equipe de mais de 100 cavaleiros riu quando eles se separaram do grande grupo e atacaram os arqueiros de Chambord que estavam se escondendo na colina. Esses cavaleiros desapareceram atrás da colina enquanto todos esperavam um massacre. Mas em menos de 2 minutos, algo aconteceu quando o rei esperava que seus homens voltassem. Voxos! Voxos! Uma série de flechas foram disparadas do arbusto sob a colina à esquerda deles. Foi surpreendente. Os cavaleiros de armadura negra que estavam avançando não esperavam por isso, e muitos deles caíram no chão. No entanto, os atacantes logo se mostraram. Quando mais de 50 cavaleiros foram mortos, eles eram outra equipe de arqueiros montados de Chambord. Havia apenas cerca de 20 deles, mas eles inteligentemente usavam a colina e a grama alta para se esconder. Embora houvesse apenas alguns deles, eles eram ótimos para atirar. Quase toda a flecha que foi atirada por eles derrubou um inimigo. No entanto, os invasores não identificaram esse fato, já que a maioria deles estava apenas passando. A única coisa que os comandantes dos invasores viram foi o número deles. Era óbvio que mais 20 pessoas não poderiam ameaçar uma força de 2.000 homens. Outro rei com uma coroa de ouro acenou com a espada, e outra equipe de 100 cavaleiros se separou do grupo e atacou esses arqueiros. Mas logo os invasores perceberam a anormalidade. Ainda havia rajadas de flechas que estavam sendo disparadas de ambos os lados, e havia cavaleiros negros armados caindo de seus cavalos continuamente. Nos últimos 10 minutos, eles sofreram mais de 400 perdas. O que era mais arrepiante era que as duas equipes de mais de 100 cavaleiros que perseguiam esses arqueiros não retornavam, eles provavelmente estavam mortos pelo que sabiam. Ao mesmo tempo, cerca de 20 arqueiros montados apareceram atrás deles. Esses arqueiros eram rápidos, já que seus cavalos eram de alta qualidade. Eles usaram uma tática de guerrilha em que eles recuavam depois que os atingia com sucesso e atiravam contra eles de longe quando a situação parecesse correta. Esses arqueiros eram como as caudas dos invasores, no sentido de estar sempre atrás deles. Os invasores simplesmente não conseguiam se livrar deles. Sob tal assédio, a alta moral e a formação unificada pareciam estar um pouco destruídas. Senhor, o que devemos fazer? O rosto de um rei com a coroa de ouro mudou de cor. Ele até perguntou e se dirigiu ao guerreiro que estava atacando na frente e tinha uma chama de energia ao redor como o senhor. Dick, Allen. Cada um de vocês pegue 400 cavaleiros para limpar todos os arqueiros montados de Chambord em 20 minutos. Não deixe nenhum deles sobreviver. Gulo, você pega 100 cavaleiros para vigiar nossas costas e garantir que os adversários não nos perturbem mais pelas costas. Todos os outros, não se preocupem com os arqueiros de ambos os lados e avance a toda velocidade. Algo deve ter acontecido, é por isso que eles estão nos assediando para ganhar tempo, soe a corneta. Avançar. Acelere. Um dos 4 guerreiros que liderava o grupo gritou e comandou como se ele fosse o líder. Os outros 3 guerreiros que estavam avançando ao lado dele assentiram. 2 deles balançaram as espadas e gritaram ao mesmo tempo. Suas vozes eram tão altas quanto um trovão, e cada um deles levou 400 homens a se separarem do grupo principal e atacar os arqueiros de Chambord de cada lado.
Com os dois misteriosos guerreiros liderando os cavaleiros, a maioria das flechas que foram atiradas contra eles foi esmagada em pedaços pelas chamas de energia desses dois guerreiros. Com poucas baixas, eles rapidamente se aproximaram dos arqueiros de Chambord que estavam escondidos atrás das gramas e colinas. O outro guerreiro liderou uma centena de cavaleiros e deixou o grupo principal pelo lado esquerdo. Eles desaceleraram e ficaram atrás do grupo para lidar com os arqueiros nas costas. Sob a liderança daquele guerreiro, eles rapidamente pararam os arqueiros a 100 metros de distância para que não pudessem se aproximar. Ao mesmo tempo, o líder de toda a força levou mais de 1000 cavaleiros para atacar Chambord em uma velocidade insana. O líder do grupo era um cavaleiro forte que não usava capacete. Seus cabelos negros encaracolados tremulavam no ar, e ele parecia demônio do inferno com metade do rosto se contorcendo e deformado. Você não podia distinguir o nariz dele da boca dele. Tudo no rosto dele era como lama molhada, era óbvio que seu rosto estava gravemente queimado. Em cima de seu rosto hediondo, seus olhos estavam negros como se ele fosse um demônio do inferno. O rosto desse homem era muito calmo, como se descobrisse rapidamente a intenção das forças de Chambord. Um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele zombava com desdém. Como um cavaleiro de elite do Palácio Imperial dos Cavaleiros, ele tinha participado de mais de 100 batalhas e possuía uma quantidade enorme de experiência de comando. Acreditava que não era inferior aos famosos generais e comandantes do Zenith, por isso não achava que as vidas baixas daquele reino remoto pudessem enganá-lo com truques estúpidos. A resistência das formigas, boa atuação. O cavaleiro com a cicatriz podia quase sentir o calor do sangue que apareceria em sua espada logo. Ao mesmo tempo, em uma colina alta que não ficava longe, Brook, que monitorava cuidadosamente os invasores, ficou surpreso. Ele murmurou para si mesmo: há alguém que é ótimo em estratégias militares entre os inimigos. Isso é ruim. Os ajustes devem ser loucos para o plano. Brook olhou em volta e observou os terrenos ao redor um pouco mais enquanto tentava calcular as possíveis mudanças. Depois que ele considerou tanto o poder do homem quanto o número de guerreiros nível estrela de Chambord e os invasores, ele se sentiu impotente, pois sabia que ninguém em Chambord era capaz de enfrentar os guerreiros de 4 estrelas que estavam liderando a investida. Uma vez que esse guerreiro de 4 estrelas não podia ser manipulado, essa batalha seria difícil de vencer. No continente Azeroth, mestres como guerreiros de estrelas não podiam ser ignorados. Se houvesse uma enorme lacuna entre os poderosos guerreiros dos dois lados, o grupo com poucos homens poderia ganhar apenas por causa dos melhores guerreiros superiores. Embora o muro de defesa de Chambord fosse alto e firme, não era o suficiente para impedir a invasão de 4 guerreiros de 4 estrelas. A única estratégia agora era arriscar tudo e combatê-los diretamente. Brook mordeu os dentes e tomou uma decisão. Como o homem encarregado dos militares, ele não era o guerreiro mais forte, e ele era muito direto e um pouco burro. No entanto, não faltava a ele poder de liderança e coragem durante a batalha. Ele tinha autoridade e foi decisivo. Esta foi uma parte das razões pelas quais Fê colocou Brook em um papel tão importante. Neste momento, quando confrontado com o perigo, Brook sabia que ele tinha que fazer algo impossível para proteger Chambord e executar suas estratégias para provar a todos que o rei não escolheu a pessoa errada. Depois de um tempo, todas as aljavas dos arqueiros de Chambord tiveram suas flechas esgotadas. Esgotadas. Os arqueiros montados de Chambord sem flechas eram como tigres sem dentes e garras, eles eram essencialmente carne na tábua de cortar. Haha, eles estão sem flechas, avancem. Mas logo os cavaleiros não conseguiam mais rir. Os arqueiros de Chambord logo transformaram em soldados que atiravam machados. Todos eles tiraram os machados que estavam pendurados na sela e os jogaram nos invasores após girarem os machados.
Os machados que eram do tamanho de potas voaram em direção aos cavaleiros de armadura negra que estavam despreparados para isso e os fizeram gritar em voz alta. Como pano de fundo jorrando sangue e membros quebrados, esses machados levaram cerca de 50 vidas. Havia apenas cerca de 250 cavaleiros, eles sofreram muitas baixas. Finalmente, após cerca de 10 minutos de perseguição, os cavaleiros de armadura negra empurraram os arqueiros montados de Chambord para uma floresta sob uma montanha. Os cavalos não podiam correr livremente aqui, então os soldados de Chambord como macacos saltaram dos cavalos e fugiram para a floresta. Desmontar! Corra atrás deles, mate todos eles! O líder Dick já estava enfurecido. Ele perdeu sua racionalidade e jurou que iria esfolar aqueles bastardos e os usaria como couro. Mas logo, Dick lamentou suas ações. Desde que seus cavaleiros desmontaram e perseguiram dentro da floresta, eles se perderam nesse labirinto. Depois de um tempo, os cavaleiros foram espalhados pela floresta. Quando Dick se acalmou e quis comandar todos os seus homens para se reunirem novamente, um homem forte com uma enorme espada preta nas costas apareceu na frente dele. Os olhos de Dick imediatamente se contraíram. Ele sentiu uma sensação de perigo desse homem ruivo. Quem é você? Dick desembainhou a espada enquanto se envolvia em uma energia verde de guerreiro. Cavaleiro do Zodíaco de Leão Frank Lampard sob o rei de Chambord está aqui para tirar a sua vida. O homem forte de cabelos ruivos apunhalou sua espada negra no chão, e então ficou lá calmamente. Embora ele parecesse calmo, uma série de ruídos de luz soou dentro dele enquanto fios de relâmpago branco começaram a sair de seu corpo. Logo, o raio branco envolveu seu corpo e queimou as plantas e árvores ao redor dele transformando em carvão e fumaça. Guerreiro de atribuído relâmpago. Dick ficou surpreso. Mas então uma expressão excitada apareceu em seu rosto quando ele lambeu os lábios e disse: Eu não esperava isso. Um pequeno reino de Chambord tem um guerreiro como você. Bom, bom. Ótimo! A energia guerreira verde ao redor dele cresceu rapidamente quando ele disse: Meu hobby é torturar grandes guerreiros. Esta espada cortou as cabeças de 36 guerreiros de 4 estrelas. Você será o 37º guerreiro hoje. Você é muito falador. Esta foi a resposta de Lampard. Ao mesmo tempo, no campo à direita de Chambord. Em um campo com grama de mais de 2 metros de altura. O guerreiro Allen de 4 estrelas, líder do outro time de cavaleiros, encontra o mesmo problema que seu colega Dick. Quase metade de seus cavaleiros foram mortos pelas flechas e machados dos arqueiros montados de Chambord. Enfurecido, ele levou seus homens de armadura negra para este campo de grama. Quando ele entrou neste lugar, ele sentiu como se estivesse entrado em um oceano de verde. Seus oponentes tentaram dividir sua equipe de propósito, e quase todos os seus homens estavam espalhados por este campo. Na frente dele agora, havia 2 homens fortes de Chambord que não pareciam muito amigáveis. Cavaleiro do Zodíaco de Touro Drogba, Cavaleiro do Zodíaco de Capricórnio Pierce de Chambord. Hehe, cara de bunda, você está morto com certeza desta vez. Os 2 homens que eram grandes como montanhas disseram a Allen quem eles eram, quando eles estalaram os dedos e caminharam em direção a ele rindo perversamente. Idiotas! Como vocês dois falam comigo assim? Vocês não são nem guerreiros 3 estrelas ainda. Allen sacudiu a espada em sua mão, e a chama de energia guerreira azul, atributo água, explodiu quando 2 golpes de espada perfuraram como um raio em direção à garganta dos 2 homens fortes. Ele é um mestre. Nós não somos páreo. Ambos os rostos de Drogba e Pierce mudaram de cor quando sentiram a força do seu oponente. Pronto. Atirem! Brook ainda estava calmo. Ele acenou com a espada para frente e comandou. Enquanto sua voz soava no ar, os sons de cordas vibrantes ressoaram. As flechas silvaram quando cobriram todos os ruídos do ambiente e atravessaram os ouvidos das pessoas. Como gafanhotos voando em direção às plantações, elas voaram em direção à inundação negra de inimigos.
Em um instante, os cavaleiros de armadura negra caíram como colheitas sob as foices enquanto lamentavam. Esta batalha, e uma guerra cruel e implacável. Quando as flechas caíram, o sangue jorrou para o céu. Os gritos logo ressoaram no céu. Os colegas que atacavam ao lado de um cavaleiro gritaram ao cair no cavalo. Eles foram instantaneamente pisoteados e transformados em pasta de carne pelos cavaleiros atrás dele e perdeu o fôlego. Debaixo da cobertura total das flechas, cada cavaleiro teve que chutar seus cavalos com as esporas em suas botas de ferro para fazer os cavalos suados avançarem um pouco mais rápido. Eles tinham que se aproximar dos arqueiros de Chambord no menor tempo. Eles inclinaram o corpo para frente para tentar minimizar o corpo exposto enquanto rezavam para os deuses e esperavam que eles não fossem atingidos pelas flechas que estavam chovendo do céu. Ninguém era capaz de evitar esse nível de cobertura de flechas, e exceto os reis que eram protegidos por guerreiros fortes e oficiais militares de alto escalão, somente os soldados que eram sortudos e fortes podiam sobreviver a isso. Felizmente, eles já podiam ver seus inimigos que estavam em uma pequena colina a cerca de 200 metros de distância. Havia apenas uma centena deles e eles formaram uma formação defensiva. Olhando de longe, eles pareciam um bando de espantalhos indefesos. A cena deles fracos e impotentes estimulou a testosterona dentro de cada cavaleiro. Cada um deles acreditava que eles poderiam pisotear o oponente fraco e transformá-lo em pasta de carne depois de uma investida. Eles também acreditavam que poderiam em breve atacar o castelo de Chambord como uma tempestade para matar, incendiar coisas leves, estuprar qualquer mulher e tirar quaisquer objetos de valor e tesouros para tornar suas vidas mais significativas. Eles estavam chegando cada vez mais perto. Havia apenas cerca de 50 metros entre os dois grupos. Os cavaleiros de armadura negra, que possuíam boa visão, já podiam ver as expressões de medo nos rostos dos oficiais militares e suas pernas trêmulas, já que ninguém podia recuar. Essa cena estimulou ainda mais a maldade em seu sangue. Cada um deles rugiu enquanto chicoteavam seus cavalos para fazê-los correr mais rápido. Eles balançaram as armas em suas mãos enquanto esperavam que suas armas cortassem as cabeças de seus inimigos. Apenas um cavaleiro com uma cicatriz na cara envolvido com uma energia guerreira prateada em seu cavalo franziu a testa levemente. Ele finalmente sentiu algo estranho usando seu instinto. Agora ele teve certeza, mas um estranho e familiar cheiro penetrou no nariz e se dispersou no ar. Quando ele olhou para o comandante inimigo de cabelos negros, que permanecia ereto sob a estranha bandeira com um cão de duas cabeças em um par cruzando de machado e espada que escorriam pelo sangue, ele estava com medo. O fato de que este comandante estava parado sob a bandeira como um prego e parecia muito valente deu-lhe um mau pressentimento. Espere, deve haver uma armadilha. Muitos pensamentos passaram pelo rosto do cavaleiro com a cicatriz na cara. De repente, ele pensou em algo quando sentiu mais cheiro no ar. No entanto, já era tarde demais. Bang! 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 Uma série de ruído vibratório de cordas soou neste momento. O cavaleiro com a cicatriz na cara levantou os olhos e suas pupilas se contraíram ao ver 20 flechas mágicas flamejantes. A 20 metros, eles correram para esta inundação negra, com violentos incêndios. No próximo segundo, o inacreditável aconteceu. Bum! O chão começou a queimar também. É isso mesmo, todo o chão pegou fogo. A grama seca que tinha cerca de meio metro de altura se transformou instantaneamente nas chamas do inferno que estavam lá para tirar a vida desses cavaleiros. Como um vulcão em erupção, o fogo vermelho amarelado apareceu no chão e lambeu impiedosamente os cavaleiros. O cheiro penetrante no nariz e a fumaça negra estavam por toda parte, e o fogo rapidamente se espalhou e iluminou a área de 1 quilômetro de comprimento em apenas 40 segundos, como se estivesse vivo. Quase todos os cavaleiros foram pegos dentro desta fogueira do inferno. O ceifador cruel apareceu sem sinal. As chamas impiedosas engoliram tudo. Numerosos cavaleiros que estavam rindo cruelmente e balançando suas armas se transformavam em homens em chamas que gritavam e se contorciam.
Todos eles largaram as armas e bateram as chamas em seus corpos enquanto tentavam extingui-las. No entanto, as chamas comeram seus corpos como se fossem as amantes mais apaixonadas deste continente. Logo, esses homens foram mortos no fogo um por um. Essa cena era tão majestosa e aterrorizante que parecia comparável aos feitiços de fogo proibidos nas lendas. No entanto, o cavaleiro com a cicatriz na cara sabia claramente que não era um feitiço proibido. As 20 flechas de fogo continham a onda de elementos de fogo com os quais ele estava muito familiarizado. Ele sabia que elas eram as mais simples e fáceis de fazer flechas mágicas de fogo. Havia apenas uma razão pela qual todo o campo se iluminou neste campo onde a grama tinha cerca de meio metro de altura. Havia 1 tonelada de catalisadores para o fogo que foram colocados aqui antes. Esses catalisadores de fogo tinham um cheiro estranho, e esses minerais especiais podiam transformar uma faísca em uma chama ardente em segundos. Essa era a fonte do cheiro no ar, e essa foi a razão pela qual o cavaleiro com a cicatriz na cara estava desconfortável, e essa foi a razão pela qual o fogo se espalhou rapidamente. Não tenho certeza quando, mas o vento de repente começou a soprar. Com a ajuda do vento, o fogo ficou maior e mais forte. Fumaça subiu para o céu, e gritos e gemidos ressoaram no campo. Homem em chamas, cavalos em chamas, havia fogo em toda a parte. O cavaleiro com a cicatriz na cara desencadeou toda a sua energia de guerreiro e manteve o fogo ardente a 3 metros de distância dele. Todos, escutem! Não tenham medo, avancem! Avancem! Avancem para fora deste mar de fogo! Há um rio na frente! O líder dos cavaleiros, com a cicatriz na cara, rugiu de raiva ao ordenar aos cavaleiros que o avançassem. A única maneira de sobreviver era se afastar desse incêndio o mais rápido possível. Como o vento soprava do norte, o campo a 50 metros de distância deles, onde seus inimigos estavam, não pegou fogo. Todos os cavaleiros sabiam que, enquanto avançassem sobre a linha defensiva de seus inimigos, poderiam escapar de seu pior pesadelo. Avancem, mate todas aquelas malditas pessoas de Chambord. Este foi o único pensamento na mente furiosa do cavaleiro com a cicatriz na cara. Anterior próximo. Comentários.